Que a paz de Jesus esteja conosco. Iniciamos mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, com a recomendação de nós nos recolhermos em ambiente tranquilo, onde possamos, para além de qualquer compromisso da vida material, em momento oportuno, fazermos o nosso estudo, podemos estar abertos para poder receber as mensagens que a espiritualidade maior vem nos trazer. Conclamamos a todos e todas para que juntos nós fechemos os olhos, elevemos nosso pensamento a Jesus Cristo e, através da imagem do nosso irmão maior, agradecer ao Pai por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por todas as bênçãos que nós recebemos. Te agradecemos pelo lar, pela família, pela saúde, pela oportunidade de trabalho ou de descanso. Te agradecemos pelas dificuldades, pelos aprendizados, por tudo que você nos concede, pois você, Pai, é amor, e tudo que você permite que ocorra nas nossas vidas é para o nosso melhor, é para o nosso aprendizado. Além de agradecer, Pai, nós te pedimos que olhe por todas as pessoas que estão agora em nossas mentes, pelos desencarnados, por aqueles nossos amores que já partiram. Te pedimos que ore pelos nossos amores conosco encarnados, pela nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nos acompanham ao longo da vida. Te pedimos que olhe pelos que estão nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, nos presídios, nas ruas abandonadas, aqueles que sofrem em qualquer lugar, Pai, pois sabemos que você está conosco em cada momento. Por fim, ilumina nós mesmos, nos dá força para prosseguirmos na nossa jornada de autodescobrimento, de auto-melhoramento, de transformação íntima. Permita que possamos fazer o estudo e o trabalho de hoje em Teu nome, com o auxílio dos Teus bons emissários, dos Teus Espíritos de luz que acompanham essa casa espírita, que acompanham esse trabalho e que acompanham os trabalhadores, e esteja conosco hoje e sempre. Assim seja, graças a Ti. Continuamos então com o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, através da compreensão da psicologia transpessoal de Abraham Maslow, do reconhecimento da transcendentalidade como componente humano, não só na formação das psiques, mas igualmente também na resolução dos conflitos e das dificuldades decorrentes dela. Para isso, Joana trabalha a ideia da terapia do amor, a terapia de Jesus como a forma de dissolver os problemas que nós vivenciamos na nossa mente, que trazemos ao longo de sucessivas encarnações. O livro que nós estamos estudando é o segundo livro do Homem Integral, um livro que Joana de Ângeles vai trabalhar efetivamente a questão dos conflitos internos humanos e da propositura de algumas soluções. O estudo de hoje vai ser o capítulo 2 e o capítulo 3. E aí nós começamos no capítulo 2 com a Joana de Ângeles falando sobre estranhos rumos e seguros roteiros, Os rumos que o homem acaba escolhendo e como nós podemos, de alguma forma, criar um roteiro que o preserve ou que proteja. E o primeiro item que ela vai trabalhar é o homem aparência, como na imagem, Esse homem que ele veste várias máscaras, vários arquétipos, nós vamos ver isso ao longo das outras obras de Joana de Ângeles, várias figuras sociais, mas que na realidade não conduzem ao desabrochamento da sua personalidade ou da sua individualidade plena, E a Joana chama a atenção de que essa aparência humana, decorre acima de tudo de uma falta de uma consciente ética ideal, Ou seja, nós ainda deixamos predominar sobre nós os atavismos que nós construímos nas outras encarnações, ainda deixamos predominar sobre nós os valores egoístas que nós carregamos, fazendo com que a nossa liberdade seja sempre limitada, que não alçamos voos maiores e não alcançamos a plenitude humana, que estamos presos ainda aos nossos impulsos, aos nossos atavismos, às nossas construções morais de um privitimismo que nós trouxemos de outras encarnações. Então, como nós estamos presos ainda ao nosso egoísmo, às nossas necessidades ainda materiais, às nossas dificuldades ainda pessoais, nós não conseguimos controlar bem os nossos comportamentos.
Nós não sabemos direcionar bem o nosso livre-arbítrio. Nós não conseguimos fazer com que a nossa liberdade seja plenamente desenvolvida, já que ela está condicionada por esses valores que nós ainda não rompemos. E isso faz com que, diante das dificuldades da vida, dos problemas, das tensões e conflitos que vão surgindo, nós transformemos a nossa liberdade numa conquista vazia. Não conseguimos ser plenamente nós mesmos e aí acabamos extravasando na nossa liberdade os nossos impulsos primitivos e as nossas paixões, ao invés das forças criativas e solucionadoras das nossas dificuldades, aquilo que poderia, dentro da nossa natureza espiritual, fazer com que nós solvêssemos os nossos problemas e alcançássemos, de fato, um estado de equilíbrio e de paz. Então a Joana de Anjos vai chamar a atenção que tudo vai começar na realidade na medida em que eu escolher a mim próprio, mas não da mesma forma egoísta ao qual eu trago como uma bagagem espiritual das outras encarnações, mas na medida em que eu me reconhecer como um indivíduo e um indivíduo que tem direitos na medida que tem deveres, né? Que na realidade vai exercer a liberdade na medida da responsabilidade, como vimos no capítulo anterior, ou seja, que vai entender que os meus deveres executados me dão direitos e que eu tenho que respeitar os direitos do outro na medida que eu entendo que eu tenho direitos e deveres. Como nós não conseguimos construir ainda essa noção de liberdade madura, ao qual está vinculada a responsabilidade, nós não respeitamos a liberdade do outro e não consideramos o respeito do outro, né? Então, o que a Joana de Anjos vai chamar a atenção? A gente precisa superar esses arquétipos sociais que nós construímos, essas aparências, esse modo de operar que nós vamos criando na nossa personalidade, para que nós possamos, de fato, encontrar um roteiro mais seguro para encontrar o verdadeiro exercício da liberdade e, acima de tudo, da libertação desses atavismos, dessas condicionantes que nós trazemos na nossa psique. E para isso ela propõe, primeiramente, a construção de uma consciência profunda. Como é a construção de uma consciência profunda? É a busca por uma compreensão plena de quem nós somos, né? Da nossa realidade interior, que nós só vamos conseguir isso na medida em que formos capazes de mergulhar em nós próprios, de produzirmos uma reflexão demorada, de encontrarmos em nós o autoconhecimento tão falado pela doutrina, mas que Joana de Anjos traz para a gente como um roteiro seguro. O autoconhecimento pressupõe uma reflexão demorada, pressupõe um processo de conscientização profundo, pressupõe minha capacidade de mergulhar em quem eu sou e identificar como eu vejo o mundo e como eu me comporto perante ele, né? Uma vez que eu ouço esse campo da consciência profunda, uma vez que eu comece a olhar mais para mim, a tendência é eu amar a mim próprio de forma melhor. Ou seja, eu começar a descortinar e encontrar dentro dessas neuroses e dificuldades morais que Joana já trabalhou anterior, né? Dentro de todos esses conflitos e dessas situações externas que acabam gerando dificuldades na minha psique, eu vou começar a conhecer melhor quem eu sou e vou ser capaz de me amar. E quando o homem ama a si mesmo, ele acaba desenvolvendo ou descortinando, né, essa consciência ideal que existe em cada um de nós. Porque eu começo a identificar que eu não sou perfeito, que eu erro, que eu tenho problemas, mas que eu tenho virtudes, valores, potenciais e que eu posso mobilizar as forças da vida e a minha energia para, de passo a passo, ascendendo na minha jornada espiritual. Eu posso, passo a passo, buscar uma vida baseada em valores como a beleza, como a utilidade, como a humanidade, né? Nós temos muita dificuldade ainda de nos amar e, por conseguinte, amar o próximo e amar o nosso Pai em plenitude, porque nós temos ainda dificuldade de superar as máscaras e convenções sociais que criamos e olharmos para nós de forma consciente e de forma profunda para construir esse autoconhecimento capaz de enxergar realmente quem nós somos e a nossa natureza divina, né? Essa nossa natureza que mostra dentro do nosso self
uma série de virtudes e valores potenciais que apenas esperam para ser construídos. E quando eu faço isso, aí sim eu consigo construir a minha verdadeira identidade, para além de uma personalidade mundana que eu exteriorizo nessa aparência a partir de alguns arquétipos, né? Eu vou retirando um pouco as aparências do que é conveniente socialmente, do que é agradável, do que é desejado, né? De um comportamento que seja socialmente adequado, que a gente veste muito bem essas máscaras, para olhar para dentro de mim e encontrar o que há de inadequado em mim, né? Encontrar dentro da minha identidade verdadeira quem eu sou. E acima de tudo, olhando quem eu sou, eu vou entrar no conflito do que eu sou e do que eu quero ser. E aí você é capaz dessa construção da identidade buscar realmente ser uma pessoa melhor. Porque como esses valores divinos estão em mim, eu vou entrar em um natural conflito entre o que eu sou e o que eu devo ser. Entre o que há na minha sombra e o que se produz no self. E aquilo que, portanto, eu posso encontrar como uma saída, uma busca pela superação no meu ego. Isso a Joana vai trabalhar nos próximos livros. Então, o processo de conscientização leva o processo de amor ou de auto-amor, que vai construindo ou vai permitindo a identificação da minha identidade. E a partir dessa minha identidade, né, eu vou ser capaz de tentar superar os problemas que eu tenho. E aqui a Joana vai trabalhar, né, o problema da fobia social, né, o modo como, muitas das vezes, como eu não faço esse processo de amadurecimento interior, como eu não faço esse processo de autoencontro, permita conduzir o meu auto-amor, eu acabo ficando à mercê dos fatores constringentes externos. Eu acabo tendo muita expectativa sobre o comportamento das pessoas em relação a mim. E aí eu acabo, muitas das vezes, diante de um contexto onde eu me sinto pressionado pelo modo como os outros, como a sociedade existe, assumindo comportamentos fóbicos, né? De não querer estar na presença dos outros, de não querer estar próximo dos outros, né? E isso vai gerando desde estados melancólicos, onde eu me sinto socialmente isolado e onde eu não desejo estar com os outros, até comportamentos ansiosos, onde na presença do outro eu me sinto ansioso, nervoso diante de um compromisso, de um problema, de algo que eu tenho que vivenciar. E isso vai acabando gerando uma insatisfação e pode ir conduzindo a mecanismos de autodestruição, né? Desde mecanismos simples, né? Como eu próprio minar a minha participação em forma coletiva para não ter que mais estar nessas situações, né? Ou criando uma desconfiança tão severa do outro, onde eu estou sempre num ambiente onde eu não confio como o outro vai se comportar, onde eu espero o pior, né? Que acabam, ao invés de construindo resistências morais, de vivenciar esses conflitos, de vivenciar essas situações que têm por finalidade me transformar, mas eu acabo perdendo essa resistência moral e tombando diante de qualquer insucesso banal, diante de qualquer problema mínimo que deveria ser resolvido, né? Então Joana volta de novo à ideia da liberdade, né? A liberdade com responsabilidade, ela é essencial para a vida. Mas a partir do momento que eu tenho uma fobia social e que eu não vivo perante o outro, ou seja, que eu não vivencio as relações onde eu possa desenvolver a minha liberdade, a minha responsabilidade, eu acabo perdendo o significado externo dela e vou construindo prisões, ou vou construindo paredes que impedem que eu exerça ela plenamente, porque afinal, como exercer liberdade sozinho, né? Como exercer verdadeiramente uma liberdade com responsabilidade, se eu não estou perante os outros, se eu estou perante a mim? Eu acabo encarcerando a mim próprio, né? E aí a Joana vai chamar a atenção de que, como animal social, né, a gente precisa de relacionamentos exteriores, né? Só que o problema é que hoje eles são realizados sem profundidade emocional. Quantas das vezes alguém pergunta como você está e você diz que está bem, mas visivelmente você está mal e a pessoa não se preocupa em saber se você está bem ou mal. As pessoas hoje em dia, nesse modo de produção do homem contemporâneo, né, dos relacionamentos, são de relacionamentos sem grande profundidade emocional, numa busca por eficácia,
ou por uma busca por eficiência constante, onde nós temos pouco tempo para cuidar da realidade interior e gastamos muito tempo para cuidar de uma realidade aparente exterior insuficiente. Então, a Joana vai chamar a atenção de que, se por um lado nós temos essa necessidade de relacionamento social, por outro lado, nós temos diante de um contexto de falta de profundidade emocional por uma explosão de fobia. Porque, afinal, se eu não encontro no outro a resposta para as minhas necessidades, afinal, se eu não encontro no outro um contexto onde ele consegue me ouvir, então, na realidade, é melhor eu não buscar outro. Então, o que eu faço? Diante dessa ausência de segurança afetiva, ou eu me isolo, ou eu fico uma competição desenfreada do outro, porque ele não é mais um cooperador, ele é um opositor. Né? E isso, a Joana vai chamando a atenção, gera uma instabilidade entre muitas pessoas, que acabam tendo medo de serem vencidas num conflito, ou terem medo de não serem ouvidas, né? Ou geram medo de serem desconsideradas. E aí ou a pessoa ela entra num modus operandi conflituoso e de instabilidade, que nós já vimos no capítulo anterior, onde ela está sempre ansiosa, que ela está sempre tentando controlar o incontrolável, né? Ou de solidão, ao qual ela está sempre buscando a aprovação do outro, ou ela acaba, como a Joana propõe nesse item, adotando um comportamento de fobia social, né? Ao invés de ir para a luta conflituosa, fugindo e se isolando de convívio com o outro, né? E aí, nesse processo, várias mentes desencarnadas também desequilibradas, ou seja, que vivenciaram o mesmo tipo de conflito e não resolveram durante a encarnação, acaba se associando a paciente, né? Fazendo com que sua fobia social seja maior, empurrando ele para psicoses cada vez mais profundas, né? Síndrome do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC é um exemplo disso, mas a depressão profunda até levar a quadros de psicoses que sejam irreversíveis, né? Então, o que a Joana propõe para a gente, né? O homem é um animal biosocial, né? O espírito ele só evolui no contato com outros espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos, terceira parte, na Lei da Sociedade. Precisamos vivenciar experiências com os outros, porque como animal ético que nós somos, nós só conseguimos construir e alcançar a nossa consciência ética, nós só conseguimos discernir o que é bem ou mal, o que é belo do que é feio, o que é lógico do que é absurdo, o que faz bem para a gente, o que faz mal para a gente, através do comportamento com o outro, ou seja, através das lições que nós vamos tirando das nossas relações e dos nossos conflitos que nós vamos vivenciando com o outro. Então, o progresso ético não existe de forma isolada. Então, nós precisamos vencer a fobia social através da compreensão que, ainda em um contexto de irresponsabilidade afetiva, né, ainda nesse contexto de superficialidade que a Joana falou, eu não posso me evadir das relações e dos conflitos que são necessários para que, diante da convivência com o outro, eu consiga aprender e desenvolver a minha consciência ética e o meu comportamento esperado. E aí Joana prossegue, né, novamente falando de um outro problema, que é o ódio, né, que é a raiva, que é o suicídio. E que, se vocês percebem, estão todos conectados entre si, né? Ela chama a atenção de que nós trazemos esse plexo, esse complexo de emoções de outras encarnações, né? Dos atavismos que nós vamos criando pelas nossas escolhas, né? Pelos nossos desequilíbrios das outras encarnações, que ainda nos mantém dentro de um primitivismo, né? Que ainda mantém com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com o nosso ódio, preso ainda a um passado desequilibrado, preso ainda às forças primitivas da vida, ao invés do pleno desenvolvimento do senso e do ser moral. E a vida vai convidando a gente continuamente para conquistas, embora nós trazemos esse tipo de experiência de outras encarnações. A Joana destaca que o ódio ele é o filho da selvageria, né? Ele, na realidade, é o sinal ainda de primitivismo de uma forma muito forte, né? Ele representa a negação da racionalidade, porque o ódio pressupõe a destruição de um oponente
pressupõe que o outro, que é o problema, seja resolvido, né? E de forma desmedida, às vezes, muitas das vezes, sem que o outro sequer exista, ou mesmo depois que ele já esteja derrotado, né? E o problema que a Jona traz é que quando eu não consigo desferir, ou quando eu não consigo gerar essa minha energia odiosa para o outro, eu acabo voltando contra mim mesmo. Eu acabo usando aquela energia deletéria como um mecanismo de autodestruição, tendo raiva de mim, tendo raiva da vida, tendo raiva de todas as outras pessoas, né? Então, a Jona vai chamar a atenção de que o ódio gera um dano muito forte ao psiquismo humano, né? Ele acaba desarmonizando a maquinaria muito cuidadosa da mente, né? Aquela maquinaria que é responsável pela harmonia do ser. Então ele desestrutura o nosso pensamento e o nosso equilíbrio, gerando várias doenças que se exteriorizam no corpo físico, através de problemas cardíacos, né? Problemas hepáticos. Ela vai trazer vários exemplos de doenças que acabam tendo originado nesse ódio que está desequilibrando a nossa psique, que, como a gente vai ver num capítulo mais na frente, é responsável pelo ponto de equilíbrio, é responsável pela construção da saúde, né? Então, a radiação do ódio também, ela igualmente é portadora de uma carga destrutiva, que acaba fazendo com que não só gere problema nas engrenagens daquele que está emitindo, na psique dessa pessoa que está com problema, mas também para aquele outro que recebe ela, né? Aquele que talvez tenha um campo vibratório ou desequilibrado ou invigilante e acaba recebendo esse tipo de energia. Então gera mal para quem pensa ou emana o ódio e também para o seu destinatário, que se não tiver com uma conduta equilibrada, vai acabar recebendo esse tipo de energia por equivalência vibratória, né? Então, assim, nunca é bom a gente vivenciar a experiência de ódio, essa ideia de que, olha, é melhor deixar o ódio sair, porque se você deixar o ódio sair, ele passa, é ruim. Assumir o ódio, exteriorizá-lo, na realidade, não reduz o mal, mas estimula ainda mais ele, né? E esse ódio todo, quando mal resolvido, né? Quando vivenciado, exteriorizado, ou quando reprimido e não vencido, acaba levando ao suicídio, seja de uma forma remota ou próxima. É muita energia ainda de raiva que o espírito guarda a ponto de querer acabar com a sua própria vida. Então, o que Jonas chama a atenção para a gente? Precisamos descobrir a nossa realidade, precisamos fazer o nosso encontro, precisamos fazer o nosso inventário emocional, encontrar as situações que nos deixam em determinados estados, identificar as emoções que nós transitamos, a situação a qual estamos vivendo de equilíbrio ou não, né? Precisamos descobrir dentro da nossa realidade quem nós somos e, através disso, encontrar uma saída para sermos mais saudáveis, né? Colocar a nossa inteligência individual e aquilo que a própria coletividade nos traz como conhecimento para resolver e vivenciar esse ódio ou vivenciar essa energia negativa que nós ainda carregamos em nós mesmos, né? Nós precisamos, através dessa descoberta da realidade, de quem nós somos e quem nós precisamos ser, né? Entender como nós somos capazes de mudar, né? E claro que mudar, a Jona vai chamar a atenção, não é um processo fácil ou sem certeza, né? Mudar, vencer o modo como nós vemos nos comportando, não só nessa encarnação, mas às vezes há várias encarnações, vai nos deixar com várias incertezas ou inseguranças. Afinal, se descortina um mundo novo, se descortina uma nova possibilidade, um novo jeito de viver, né? Claro que isso vai nos deixar com medos, temerosos, né? E claro que isso não significa que a gente não vai enfrentar a oposição. O momento que nós decidimos nos libertar dessas energias, desses sentimentos em desequilíbrios, nós não vamos deixar de ter adversários, opositores, ou ao contrário, nós vamos até vivenciar mais questionamentos, mais problemas, né? Mais situações vão ocorrer. Mas Jonas chama a atenção, isso é natural do processo de crescimento, né? A gente vivenciar esse tipo de conflito, esse tipo de teste, que vai avaliar se os valores que nós estamos construindo são valores sólidos, são valores firmes, né?
Então nós precisamos vivenciar isso sem mecanismos de ressentimento, como ódio, ou de fuga, como o suicídio, né? Na realidade, nós precisamos planejar como nós vamos lidar com as situações. É um grande problema nosso, que a Joana vai trazer isso em várias obras, né? O modo como nós não encontramos uma razão e uma emoção equilibrada a ponto de planejar como lidar diante das situações. Nós não nos preparamos para lidar com as situações conflituosas, com os problemas que vão surgir, com as dificuldades. E o planejamento é necessário, porque a emoção, para ela ser equilibrada, ela não vai inicialmente ocorrer de forma automática. Nós precisamos construir através de comportamentos e condutas. E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos nos preparar para, diante da situação, nós começarmos a ensaiar um modo de nos comportar diferente, um modo de se comportar de forma equilibrada, sem ódio, sem nenhum tipo de raiva, mas nos preparando para o bem, para o êxito, para a felicidade, né? Para que nós adotemos o comportamento correto. Então, o planejamento é necessário, nos preparar para identificar quais são as situações que nos deixam assim, como nós reagimos, por que nós estamos reagindo, por que ainda guardamos tanto ódio e tanto desequilíbrio ainda em nós, né? E aí, para finalizar esse capítulo, né, a Joana de Ângeles vai chamar a atenção de que um outro estranho rumo que demanda da gente um roteiro muito seguro é o modo como nós vamos construindo esses arquétipos, né, esses mitos ao longo da nossa vida, e vamos os mantendo, né? A Joana chama a atenção que a própria história do homem acaba sendo a consequência dos mitos, das crendices que ele vai criando, que lá no momento primitivo era necessário para a sobrevivência, mas acaba formando um pensamento ético que não é muito equilibrado, né? Medos e ansiedades, aspirações e sofrimentos foram estereopatizados em fórmulas e formas mitológicas, né? Que refletiam nosso estágio evolutivo e que alguns deles até mostram nossas conquistas, mas que por muitas das vezes acabou infantilizando ou acabou criando mitos e crenças que nada tinham de racional no ser humano, né? Idealizamos demais o bem e idealizamos demais o mal, através de figuras místicas, mitológicas, que construíram super-heróis ou super-vilões e não nos permitiram construir racionalmente como o ser humano, na realidade, ainda guarda essa dualidade, ainda guarda sentimentos conflitantes e ainda, portanto, guarda uma natureza que nada tem de heróica ou nada tem ainda, né, de fato, de vilania absoluta como nós construímos. E aí Jonas chama a atenção que quando nós construímos o pensamento iluminista a partir do século XIX, quando a ascensão na razão, no pensamento moderno humano, constrói ou supera as crendices, os mitos, né, a sujeição que a religião fazia a todos nós, nós acabamos depois, com esse homem moderno e com o avanço da tecnologia, da mídia, expansão da cultura humana, criando outros mitos, criando outros heróis, outras crendices, que nada contribui muito com a nossa construção humana, né? Então a Joana vai chamar a atenção de que a gente acaba usando esses mitos, ou projetando nesses mitos as ilusões de uma sociedade em que o individualismo industrial falhou, em que essa ideia do homem que é capaz de ser feliz com seu próprio esforço individual e com as conquistas materiais não resolve, né? A ideia de uma decadência desse coletivismo social em que nós teríamos estados que seriam responsáveis pelo bem-estar de todos, né? Também resultaria nisso. A Joana chama a atenção que para nós fugirmos da realidade, nós nos construímos nas ilusões, né? E aí, ao invés de nós usarmos na construção do nosso senso ético, do nosso valor adequado às nossas experiências éticas ou às nossas experiências pessoais e as resoluções éticas que surgem dela como forma de modelo, nós acabamos usando modelos fabricados pela imaginação fértil. Então, ao invés de usar as nossas experiências do que deu certo, do que deu errado, nós continuamos ainda vinculados a mitos, a imagens coletivas construídas, né, que muitas das vezes são grotescas, que muitas das vezes ironizam os valores, né,
que muitas das vezes desprezam as instituições e os valores corretos, né? Então, assim, Joana critica muito isso, né? Como a virtude saiu de fora de moda, como na realidade hoje a figura, se não mítica, né? Mas pelo menos a figura social aceita da felicidade é aquela da extravagância, onde você é feliz por ter muito, onde você é feliz por ter coisas que você domina ou coisas que você pode ter em excesso, onde na verdade você é feliz na medida em que você mostra que está feliz para todos, e parece que cada vez mais a ideia é chocar e agredir todos e o convívio social. Então o que a Joana vai chamar a atenção como solução para isso, como proposta para isso, é que naturalmente já está tendo uma revisão cultural, né? O amadurecimento das nossas vivências já tem feito que nós busquemos novos valores, busquemos novas aspirações, né? Aquela figura daquele homem que era o homem que fumava o cigarro do Marlboro e era feliz, né? Um exemplo simples para chamar a atenção, né? Os estereótipos sociais que nós fomos construindo, né? Através de mitos, através de imagens coletivas, passa a ser superado na medida em que nós vamos olhando e vendo que esses mitos, essas imagens construídas, nada resolvem ou nada solvem o problema da nossa vida. Ao contrário, o homem moderno é cada vez mais solitário, cada vez mais ansioso, como nós vimos, cada vez mais encontra um ambiente sem amadurecimento emocional onde ele possa estar inserido coletivamente e desenvolver o seu estado ético. Então, o modo como esses mitos, essas imagens coletivas que nós criamos não conseguem solver esse problema, né? Mas na realidade acabam forçando o homem a identificar essa dificuldade, né? Essa profunda necessidade dele olhar na sua identidade e pensar por que ele continua sozinho, apesar de tudo isso que ele vê em coletivo, apesar de todo mundo dizer que, olha, o homem moderno vai ser feliz se tiver as coisas, por que ainda não é feliz? Isso acaba fazendo com que ele vá investigar dentro dele e vai acabar fazendo com que ele entre em relação com as suas emoções, né? Que haja um intercâmbio entre esses sentimentos e ele comece a buscar ações para resolver ele. Então, Jonas chama a atenção que os mitos vão acabar cedendo lugar à realidade. Né? Em alguma medida, a gente vai acabar incorporando eles a partir dos valores da experiência, né? A partir daquilo que nós já aprendemos e a partir daquilo que nós podemos utilizar como forma de educar. Educar sobre disciplina, sobre controle, sobre respeito a si mesmo, respeito aos outros, sobre as autoridades, sobre tudo aquilo que conduz a uma coexistência pacífica. No próximo capítulo, a Joana vai tentar trabalhar conosco a busca da realidade, ou seja, vai tentar construir para a gente em que medida a gente pode encontrar a realidade através da construção de alguns efetivamente sentimentos ou através da conquista de determinados valores. E aí a Joana de Ângeles vai começar através do autodescobrimento, ou seja, da realidade que nós não nos conhecemos profundamente. Né? Ao contrário, que nós buscamos o tempo todo metas exteriores, né? Buscamos o tempo todo realizar finalidades pessoais ou finalidades materiais, né? Enquanto nós não buscamos compreender a nossa realidade interior. Nós buscamos a realização pessoal através de coisas, através do ter e não do ser, como a Joana vai trabalhar um pouco mais à frente também num dos capítulos, né? Nós camuflamos os nossos sentimentos através de conquistas materiais externas que não, no final das contas, se identificam intimamente com as nossas necessidades. Você tem um bom emprego, um bom salário, mas você não é feliz, porque aquilo não consegue realizar você pessoalmente, porque o seu trabalho não é um trabalho que atinge os seus sentimentos, que desenvolve os valores morais que você gostaria de ter ou os sentimentos que você possui. Então, Jonas chama a atenção de que o homem possui vários recursos interiores que não foram explorados, né? Nós temos vários valores dentro de nós que estão em potencial, estão no nosso self, aguardando o nosso desenvolvimento. E a conquista desses valores pelo autodescobrimento, pelo encontro com a nossa realidade íntima,
vai nos construir ou vai nos gerar um encontro com o que efetivamente nós somos e com as aspirações verdadeiras que precisamos ter. Vamos encontrar ali a paz que precisamos vivenciar, o verdadeiro amor, a felicidade, a busca pelo belo, pelo justo, pelo correto. Essa busca pelo autodescobrimento vai conseguir fazer com que nós identificamos a verdadeira realidade que possuímos e os verdadeiros valores que nós queremos buscar, né? E aí é necessário recorrer a alguns valores para conseguir se decifrar, né? Na medida que eu olhar para mim e ver que de fato eu tenho defeitos, dificuldades, medos, que eu tenho ansiedades, fobias, solidão, ódio, tudo aquilo que a Jona falou, eu vou precisar encontrar o valor da coragem para poder enfrentar eles, o valor da confiança e na fé de que eu vou conseguir acertar, o valor do amor e principalmente do alto amor como manifestação elevada que vai permitir eu me acalmar sobre quem eu sou, mas não me acomodar. De ver que de fato não adianta eu me desesperar, mas que eu preciso mudar, eu preciso me transformar, né? Então a Jana vai chamar a atenção de que o autoencontro vai ensejar satisfações estimuladoras, saudáveis, né? Ele vai acabar fazendo com que eu busque um modo de viver saudável, né? E vai fazer com que, obviamente, eu tenha que ter confiança nisso, né? Porque qualquer ser deseja encontrar resultados, né? É a ambição natural de qualquer ser que pensa buscar algo e ter o resultado. Na medida que eu autoencontro comigo mesmo, eu vou identificar os valores saudáveis que eu preciso. E eu vou querer buscar colher esses resultados, né? Então, claro que não significa que eu vou conseguir triunfar de forma imediata, né? Mas que eu vou encontrar um roteiro seguro para poder semear e buscar construir o que eu vou colher no futuro, né? Então, junto à confiança no êxito, né? Naturalmente, o amor vai surgir como um sentimento que eu preciso vivenciar. Porque o amor vai surgir como a resposta de como eu posso estar em grupo social, de como eu posso buscar realizar os meus interesses humanos, de como eu posso respeitar a mim próprio e respeitar também o outro, né? Então, para nós alcançarmos esse autodescobrimento, como está na imagem aí, né? Olhar para dentro do meu coração, identificar os meus sentimentos, né? Olhar para minha mente e abrir essa fechadura e poder enxergar além da porta visível que eu tenho hoje, né? Eu vou precisar primeiramente, né, entender que o autodescobrimento envolve a experiência do amor, né? Autodescobrimento e autoamor se conjugam juntos, né? Apenas através do amor que eu consigo vencer o ego. O amor sincero, de entender que talvez eu não seja a pessoa melhor, perfeita, boa que eu acho que eu sou, mas uma pessoa que precisa ser amada e que tem o direito de ser amada apesar disso. É através do amor que eu vou vencer o meu primitivismo, né? Eu vou vencer esse ódio que me faz separar ainda dos outros, né? Os vícios, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo aquilo que me coloca para baixo, que não me permite alcançar esse estado de paz e de alegria, que não me permite encontrar essa vida saudável, né? O alto amor vai ajudar a superar isso tudo, mas claro que ele só vai ser construído através de uma ação mental equilibrada. Então voltamos na ideia do autodescobrimento. Eu olho para dentro de mim para ver quem eu sou, quem eu preciso ser, e eu vou precisar vivenciar isso através do amor. Então eu preciso equilibrar minha mente, eu preciso equilibrar o modo como eu penso, eu preciso equilibrar o modo como eu ajo, eu preciso me amar mais para não me cobrar tanto, mas também para não permanecer parado. Eu preciso me amar mais para entender que eu não preciso da validação do outro, como o Jonas chamou a atenção, mas que eu preciso respeitar o outro, né? Eu preciso me amar mais a ponto de olhar para dentro de mim, ver as verdades que eu preciso ver e aceitá-las como um desafio, né? Entendendo que ninguém tem a verdade absoluta, né? Mas entender que na realidade a verdade pressupõe amadurecimento para ter coragem para assumir.
de que eu não sou perfeito, de que eu não acerto sempre, de que a minha vida é resultado das escolhas equivocadas que eu faço, que eu muitas das vezes não sou um agente de equilíbrio, eu sou um agente de desequilíbrio, que na realidade eu preciso olhar para dentro de mim e encarar esse lado ruim ou negativo que nem sempre eu olho, e isso faz parte do autodescobrimento, né? Através do amor, entender que eu me amo, apesar de não ser perfeito, e que eu preciso enxergar essa verdade em mim, essa ausência de perfeição, para poder de fato adquirir verdadeiramente a minha liberdade, né? A verdade amadurece o homem, né? Porque ele permite que o homem olhe para a realidade de forma plena, né? E quando eu sou capaz de olhar com verdade, eu sou capaz de alcançar a liberdade real. Porque eu sei quem eu sou, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer. E isso me torna verdadeiramente forte. Não porque eu sou melhor, mas porque eu reconheço minhas fraquezas. Não porque eu sou a pessoa perfeita, mas porque eu sou humilde o suficiente para entender os meus erros, os meus problemas, e aí sim alcançar um outro nível de conquista, um outro nível de entendimento para minha vida. Talvez por isso que Joana de Ângeles prossegue logo com a questão da consciência ética. Porque se a busca da realidade vai envolver o autoconhecimento vai necessariamente me levar à ideia de que eu preciso construir uma consciência ética na minha vida, né? E aí Joana começa explicando que o homem é o único animal ético, né, que existe. O único animal que consegue valorar o bem e o mal, o certo e o errado. Os outros animais na Terra ainda não chegaram dentro da evolução dos seus princípios espirituais a esse tipo de escolha. Levam uma vida predominantemente, mas não exclusivamente, instintiva e no máximo intelectual. Mas uma vida moral, com escolhas do certo, errado, o bom, o mal, o que faz bem e o que faz mal para nós, é só o homem que consegue. Então só o homem tem capacidade de criar o que Joana de Ângeles chama de uma consciência criativa, ou seja, de, a partir dessas valorações que ele faz, abstrair e pensar, bem, se isso é certo ou errado, isso é belo ou isso é bom, e isso me dá esperança ou isso não me dá. Ele consegue abstrair, pensar em valores e conseguir cultivar os valores que ele precisa ter para enobrecer-se. Então essa consciência ética que vai estar dentro do nosso self, ela existe em potencial para todos nós. E ela aguarda o desenvolvimento em todos nós a partir do autodescobrimento. Olhando para mim, quem eu sou, os valores que eu tenho, eu encontro os valores que eu preciso ter. Eu identifico os valores que eu preciso adquirir para de fato alcançar a liberdade que eu pretendo ter. De fato, alcançar a plenitude. Lembre que liberdade aqui para Joana não é a capacidade de fazer qualquer coisa, mas é a capacidade de escolher com responsabilidade e com plenitude, né? E, portanto, eu vou ser capaz de construir essa liberdade após descobrir os valores que eu tenho e os valores que eu preciso ter. Claro, né, que o homem naturalmente não desenvolve essa consciência ética porque ele traz os conflitos de outras vidas. Porque ele traz os conflitos dessa vida, porque ele está sujeito a conflitos de outras existências e dessas, conflitos exteriores, conflitos interiores, que acabam ainda dentro da nossa evolução espiritual, dificultando a nós discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é pernicioso para a gente. Ainda somos dominados por um certo egocentrismo infantil, de que nós queremos fazer o que nós queremos fazer, que nós ainda não nos libertamos, né? Isso tudo dificulta a construção dessa consciência ética, né? Mas a própria encarnação vai convidar a gente a viver experiências que vão confrontar as nossas ações a essa necessidade de construir uma consciência ética, né? São experiências, e vamos pensar aqui do ponto de vista psicológico, em que as provas e expiações vão buscar superar os nossos problemas emocionais ou morais, né? E construir uma autoconsciência onde a gente possa verificar as aquisições éticas que são indispensáveis. Então eu vou vivenciar, por exemplo, uma pessoa orgulhosa por situações de humilhação, uma pessoa materialista por situações de privações materiais, para que aquela situação me leve a um conflito, esse conflito me busque ou me conduza a buscar
fazer o meu autoconhecimento e a partir diante do conflito, dos problemas que eu tenho, eu vou pensar, caramba, mas por que eu estou vivenciando isso? Vou identificar os problemas que eu tenho e vou verificar as aquisições éticas que eu possuo. Então, vários caminhos que a vida vai trazer vão nos conduzir a esse processo de autoconscientização como forma de despertamento dos valores de aquisições éticas que precisamos construir para sermos capazes de fazer isso. Então, esse processo de autoconscientização, né, que é um processo de afirmação de nós mesmos, que é um processo que nós alcançamos com introspecção, vai acabar gerando o amadurecimento psicológico e vai acabar gerando a autovalorização que nós precisamos ter, né? E a partir disso nós vamos ter a consciência ética, de entender que nós precisamos direcionar a nossa ação. É isso que é consciência ética, é entender como na imagem que nós temos sempre diante de duas decisões, uma boa e uma má, e que nós precisamos nos direcionar pela boa, ainda quando nós não a queremos. Porque nós sabemos que liberdade não significa que nós temos que escolher ela, mas que nós podemos escolher ela. Mas quando a liberdade é conjugada com responsabilidade, significa que eu vou escolher a boa ação não porque eu quero, mas pelas consequências que vão surgir dela. Então, o homem que constrói a consciência ética, ele sabe que ele tem que agir de uma forma bem direcionada, porque ele sabe que só assim ele vai encontrar, de fato, a resistência necessária para cumprir as metas que ele quer. Só fazendo o certo, eu vou alcançar os valores que eu quero alcançar. E aí eu vou amadurecendo cada vez mais essa consciência ética de que eu faço não o que eu quero, mas o que eu preciso. Que eu ajo não porque eu sou livre, mas que eu sou responsável. De que eu tenho que cumprir os meus deveres, porque eu quero alcançar determinados valores e patamares. Então a agressividade que a gente tem dentro de nós, porque temos, certo? A impetuosidade que a gente carrega, né? Esses sentimentos equilibrados que nós temos, né? A ansiedade, esses impulsos, nós vamos canalizando ele dentro das ações corretas, da ação bem direcionada, sabendo que nós não podemos vivenciar eles, que na realidade nós precisamos aprender a conviver com eles. Precisamos, na realidade, aprender a conviver de forma equilibrada com o outro, canalizando esses sentimentos e não exteriorizando eles em grupo. Porque eu preciso respeitar o outro. E preciso encontrar o equilíbrio na minha própria ação. E para isso, obviamente, para a construção dessa consciência ética, voltamos à ideia da autoconsciência. Entender que para eu ter um comportamento ético, eu preciso saber como me comportar. Eu preciso ser capaz de saber o que eu posso fazer. Porque não adianta eu achar que amanhã eu vou conseguir fazer tudo, porque eu não vou. Então a autoconsciência é de forma lógica entender de que há coisas que eu consigo fazer e que eu posso fazer, e há coisas que eu não consigo fazer, eu não posso fazer. E as coisas que eu posso fazer não precisam ser perfeitas. Precisamos superar essa construção mística também de que o perfeccionismo é algo bom, para entender que é uma lamentável construção, como diz Joana de Ângeles, essa obsessão de que eu tenho que fazer de forma perfeita, quando na verdade eu preciso saber como executar, né? E essa autoconsciência do que eu posso, do que eu não posso e de como eu posso fazer é só pela introspecção, pela atenção voltada para dentro, para olhando para a verdadeira realidade que eu tenho, que é a realidade mental. Precisamos desconstruir essa ideia de que a realidade é o que está para fora. O que está para fora é uma leitura que nós fazemos em nossa mente. Muitas das vezes é uma projeção da nossa realidade íntima. A nossa realidade, como seres morais, é uma realidade mental, uma realidade espiritual. Então eu preciso olhar para dentro para identificar o conteúdo emocional que eu tenho. Eu preciso meditar para que no momento de silêncio eu possa sentir as emoções que no momento como o que a gente vivencia ao longo do nosso dia eu não consigo. E através dessas emoções vai vir junto a resposta da espiritualidade. Vai vir junto o encontro do meu self. Vai vir junto o encontro com essa semente divina que vai me indicar como eu vou desenvolver as forças que existem em mim. E a partir daí sim, eu vou ser capaz de adotar com consciência ética ações mais humanistas. Eu vou ser capaz de, a partir
do meu conhecimento aprendido, entender que não adianta eu buscar só o meu prazer individual, mas que eu tenho que buscar a felicidade. E a felicidade não existe de forma isolada, de forma individualizada, mas de forma plena, né? Por isso que Joana encerra o capítulo chamando a atenção de que consciência ética é a conquista da iluminação. É a capacidade de ter lucidez, lucidez intelectual e moral. Uma lucidez do nosso dever solidário e humano, de agirmos eticamente pensando em nós e nos outros. Através da consciência ética, nós vamos ter uma criatividade construtiva. Nós seremos capazes de achar soluções melhores de como agir. E é isso que transforma os santos em santos. É isso que faz com que a religião seja o verdadeiro alvo de ligação de homem com Deus. É isso que faz com que a fé tenha a força de mover montanhas, né? O heroísmo, né, é o heroísmo que a gente desenvolve na luta cotidiana e nas batalhas profissionais, agindo com consciência ética. O apogeu que nós vemos na sociedade humana, na arte, na ciência, na filosofia, decorre dessa consciência ética, desse empenho de adotar uma conduta que seja correta, que seja de acordo com valores ideais. É a consciência ética que Joana destaca, que fez com que Kardec, com que os grandes pensadores produzissem o que eles produziram. É essa consciência ética que nós precisamos construir. E é por isso que Joana chama atenção. Isso não é construído com religião, mas com religiosidade. A nossa consciência ética nós não vamos aprender na religião. Nós vamos construir na medida que nós nos ligarmos à espiritualidade superior. O objetivo da religião é nos mostrar o segredo da vida após a morte. É mostrar que as nossas aspirações, os nossos valores continuam depois da morte numa dimensão da vida maior, da vida espiritual. É mostrar para a gente a continuidade da vida e o significado ético que isso tem. E não proibir de forma castradora ou de forma irracional comportamentos humanos, né? Por isso que Joana chama a atenção de que a religião não é necessária. O que é necessário é religiosidade. Porque essa religião formal, circunscrita, fechada, que pune, que constrói o respeito à espiritualidade mal por medo, não é uma religião que nos liga verdadeiramente a ela. Então o que nós precisamos construir é menos dogmas religiosos e mais uma religiosidade interior, uma religiosidade que seja capaz de nos aproximar de Deus em toda a plenitude, né? Precisamos entender que nós temos religiões por um atavismo ancestral, né? Por várias construções culturais humanas e pela própria construção no espírito, na sua bagagem espiritual, que teve as suas crenças religiosas por muitas encarnações. Se a religião é uma escolha, ou se a religião é uma construção cultural e de bagagem individual do espírito, a religiosidade, na verdade, tem origem espiritual. Fomos criados por Deus. E por sermos criados por Deus, nós temos o germe da religiosidade em nós, da necessidade de nos conectar a Ele, né? Por isso que Joana de Anjos vai falar, a religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. Nós não precisamos de uma religião para sermos religiosos. Nós precisamos ser verdadeiramente religiosos. Sermos capazes de ter essa realização interior lúcida, que sem qualquer tipo de formalismo, consegue nos dar coragem, consegue nos dar fé para superar os nossos problemas e encontrar a nossa verdadeira identidade. Precisamos ter em nós a religiosidade que vai ajudar a construir a nosso amadurecimento ético, que vai ajudar com o nosso encontro fazer a superação dos valores que nós permanecemos e permitido transitar por novos valores. É através da religiosidade que nós vamos conseguir essa verdadeira busca que a Joana chama atenção pelo verdadeiro e, portanto, pela liberdade, como responsabilidade ética, como construção da busca pela felicidade, não individual, mas coletiva. E com essa reflexão belíssima, que nós encerramos o nosso estudo de hoje, agradecendo ao nosso Pai por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por esse belíssimo estudo.
Agradecendo a Joana por tantas lições e a Divaldo Franco pelo trabalho no bem e a psicografia dessa obra. Te agradecemos a espiritualidade que acompanha os trabalhos desse estudo, a espiritualidade maior que está conosco através do nosso protetor espíritos familiares, a espiritualidade dessa casa que permitiu que esse trabalho do bem fosse realizado. Te pedimos, Pai, que ilumine a todos nós, nos dando força para prosseguirmos no nosso estudo, que todos nós que estamos envolvidos nesse trabalho do bem, nesse compromisso com essa transformação moral, possamos ter um amparo dos teus bons espíritos para continuarmos no nosso trabalho de transformação íntima. Agradecemos, Pai, por tudo que você nos concede, por essa oportunidade, e em teu nome, com a sua permissão, encerramos o estudo de hoje. Assim seja, damos graças a ti hoje e sempre, nosso Pai.